Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilha, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento, gente. E também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. Se você quiser apoiar nosso projeto com qualquer valor, pode enviar pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, também pode mandar nosso e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? Madame Blavatsky. Madame Blavatsky é uma figura muito interessante, gente. Por isso que a gente resolveu colocar ela aqui hoje pra gente falar sobre ela. Ela é uma mulher que eu posso dizer que ela foi uma mulher à frente de seu tempo em muitas questões. É uma figura interessante, mística, oculta, e a vida dela também é cercada de histórias e coisas muito interessantes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura super interessante que é a Madame Blavatsky. Bom, o nome dela é Helena Petrova Blavatsky. Ela é uma das figuras mais responsáveis pelo renascimento do ocultismo no século XX, gente. Ela foi nascida na Ucrânia em 1831 e ela era filha de um oficial do exército russo. O seu pai chamava Piotr. Ele descendia da aristocracia germânica e atuava como comandante militar do Império Russo nessa época. Por isso, a família dela se mudava muito. Eles viviam de um lado para o outro por causa dessa profissão do pai. E entre uma cidade e outra, a jovem ela acabou aprendendo inglês, francês, piano e várias outras artes também. A sua mãe, também era chamada de Helena, era de uma família nobre. Ela até escreveu alguns romances com um pseudônimo de Zanaida Riva. E da sua avó, né, Helena, ela acabou herdando a curiosidade e o gosto pelo conhecimento científico, uma vez que ela se correspondia com cientistas da sua época. Ela era uma expert em geologia, botânica e teve inclusive um fóssil batizado com seu nome, que era conhecido como a Vênus de Fadef. Aos 17 anos, teve um casamento arranjado com um nobre também ali da época, um homem de 40 anos, que ele estava prestes a se tornar o vice-governador na época ali da Armênia, de uma cidade da Armênia. Entretanto, pouco tempo depois, Helena abandonou ele e ela acabou se mudando para Constantinopla. E o interesse pelo esotérico dela, gente, era bem antigo. Ela dizia ter visões desde criança e ela ficou muito impressionada quando ela encontrou alguns livros ocultistas na biblioteca do seu avô paterno, que tinha uma relação ali, né, com a nobreza ali da época, a nobreza germânica. E ao longo da juventude da Helena, ela teve contato com membros influentes, inclusive da maçonaria, com quem ela aprendeu vários rituais secretos, né? E, bom, a partir de 1949, ela começou a viajar pelo mundo. Foram anos percorrendo ali a Europa, as Américas e a Ásia. Ela estudou religião no Egito Antigo e também estudou a cabala judaica. Ela foi parar no Tibete, né, nesses estudos todos que ela teve, e foi onde ela teria tido acesso a uma fraternidade secreta, né, que são considerados mestres da sabedoria antiga. Ali teria recebido seu treinamento psíquico e desde então ela supostamente seria capaz de controlar mentes, fazendo objetos desaparecerem e projetar o corpo astral para parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é conhecido como bilocação. E em 1870 ela fez a sua primeira aparição pública como mística mesmo e dizia ter essa missão, né, de divulgar o mundo espiritual para o Ocidente. Você já conhecia a Helena Blavatsky? Eu conhecia de nome, assim, eu nunca tinha me aprofundado muito a conhecer, né, a personalidade, assim, dela, que tem, né, documentados por aí. E é bem interessante a história dela, né, tem várias histórias, assim, sobrenaturais, tem toda essa parte dela ter criado, né, a teologia e eu acho bem legal assim ver na época, né, no século XIX, uma mulher se destacar assim bastante, né, para que a gente sabe, né, como era essas épocas Não, assim antigas. nessa época, principalmente, né? Porque se você parar pra ver, sempre quando a gente fala de alguma pessoa que representa esse lado mais oculto, místico, a gente só falou de homens até agora. Ela é a primeira mulher, né?
Sim, e inclusive tem toda. A gente sabe, né? Tem toda essa negócio de caça às bruxas que já teve com essas coisas sobrenaturais. Então é bem legal ver assim uma mulher se destacando no século XIX, né? Uma coisa assim bem antiga, mas que até hoje a gente conhece ela por tudo que ela fez e representa aí através da história, né? Ela é uma grande referência no meio ocultista, gente. Para quem não tá muito ligado no babado, ela hoje em dia a gente vê pessoas assim, maçons, pessoas da Ordem Rosa Cruz, de várias ordens, acho que todas, na verdade, todas as ordens iniciáticas acabam se deparando em algum momento com os livros, com os estudos da Blavatsky, né? Ela realmente vira uma referência nesse meio. Sim, em 1871 ela fundou a primeira organização, a Société Spirité, no Cairo. Após algumas viagens, ela imigrou para os Estados Unidos em 1873. No ano seguinte, ela conheceu o coronel americano Henry Steele Olcott, com quem passaria a viver. Ele então era um jornalista e ocultista. Juntos eles frequentavam uma casa em Vermont e, conhecida por seus fenômenos espiritualistas, Olcott e a Blavatsky fundaram a Sociedade Teosófica com outros interessados em espiritualismo e conhecimentos tradicionais. A teosofia, segundo Blavatsky, era a sabedoria divina, um sistema filosófico que buscava a união de todas as religiões e tradições esotéricas do mundo. Seus ensinamentos teosóficos baseavam-se em conceitos como a reencarnação, a existência de mestres ascensionados, seres altamente evoluídos espiritualmente e planos de existência além da matéria. Logo depois de fundar a sociedade, Blavatsky conheceu o professor Hiram Carson em sua casa em Nova York. Ela foi lá para ajudar o professor a fazer contato mediúnico com sua filha, que havia morrido pouco tempo. Foi lá que ela começou a escrever seu trabalho mais conhecido, Isis Sem Véu. Junto com Olcott, ela continuou o segundo volume e o trabalho foi publicado em 1877. Pouco depois de sua publicação, houveram denúncias que a obra era uma série de plágios sem referências de mais de 100 outros livros ocultistas que circulavam ali na época. William Coleman descobriu mais de 2.000 passagens que se repetiam letra por letra algum desses livros. Após os primeiros 2 ou 3 anos, a Sociedade Teosófica estagnou. O número de membros diminuiu enquanto o grupo tentava encontrar uma identidade própria que o destacasse do espiritismo, que já era dominante na época. Em 1878 houve uma fusão entre a Sociedade Teosófica com a Arya Smaja, uma organização indiana que promovia o retorno aos valores e costumes dos Vedas e dos arianos, os hindus europeus. Este foi o início de uma longa relação da sociedade teosófica com a política e a sociedade indiana. Por fim, em 1878, Blavatsky e Olcott se mudaram para a Índia e em fevereiro de 1879 a sede da Sociedade Teosófica mudou para Bombaim e em seguida para Adyar. A teosofia se tornou mais e mais aberta aos ensinamentos indianos, tanto budistas como os hindus. Mais de 100 lojas da sociedade foram abertas na Índia naquela época. Foi apenas nesta época, 1897, que os Mahatmas ou mestres se tornaram parte integral dos ensinamentos teosóficos. Apesar de Blavatsky depois afirmar que entrou
em contato com eles no Tibete durante seus anos obscuros. A gente vê claramente que realmente ela tinha posses, né? Porque uma pessoa dessa época viajar tanto assim, caramba, né? Tipo, não devia ser fácil as viagens, não tinha avião, né? Então o negócio era navio, né? Era terrestres e não tinha os carros também que a gente tem hoje. Então, assim, ela viajou realmente, basicamente, gente, o mundo inteiro. E ela trouxe ensinamentos que as pessoas não tinham realmente acesso, sabe? Ela foi uma das primeiras pessoas a trazer esses estudos, esses conteúdos que até então ficavam restritos a essas regiões, e ela trouxe isso para o Ocidente. É muito interessante. Uma das concepções que ela trouxe, a gente pode até colocar aqui, a gente já falou sobre os tupas, né? Que são aquela forma de consciência, para você que não tá familiarizando o assunto, tipo, os tupas tem uma ideia que você entra em estado de meditação, você consegue criar um ser com a força do seu pensamento. Essas ideias vieram do Tibete, sabe, de outras regiões, e ela que trouxe isso para cá, sabe, mostrou esses ensinamentos, e ela praticou realmente essas religiões, o que é muito interessante. Uma coisa que acaba ficando um pouco obscuro na história da Madame Blavatsky é essa questão, assim, dos arianos, que tinha esse lance, e algumas pessoas falam que os nazis, eles pegaram um pouco dessa ideia dela para fortalecer essa sua ideia, né, de raça ariana e tudo mais que veio depois. Mas sim, a gente sabe como é que funcionava mais ou menos essa questão dos nazis nessa época. Eles distorciam tudo que qualquer um falasse. Então, assim, os ensinamentos dela também, de certa forma, acabou ficando um pouco distorcido nessa ideia, sabe? Mas ela foi uma figura muito importante, ela trouxe coisas novas, diferentes. Era uma mulher que na época ainda tinha, né, aquele machismo horroroso, e ela, com o dinheiro dela, com a condição dela, ela saiu no mundo e saiu viajando, assim. Ela, pra mim, ela não fica atrás do Crowley, por exemplo, sabe? Eu vejo muita familiaridade. Só que ela, eu olhando pra ela, eu vejo uma visão de uma mulher mais séria, sabe? Que agora o Crowley, eu achava ele um pouco fanfarrão. Não sei te explicar, eu acho que eu sinto essa diferença entre eles. Mas se você parar pra ver, são pessoas que já nasceram em famílias ricas, que tiveram ótimas oportunidades e resolveram pegar o dinheiro deles para sair viajando o mundo e conhecendo essas histórias e conhecimentos fantásticos, né? Eu acho muito interessante isso, que nem você comentou do Crowley e tal, de pessoas assim, ainda mais naquela época, né, século XIX, de você pegar dinheiro assim e ir atrás de estudar uma coisa que na época quase ninguém fazia. É igual você hoje em dia estudar, sei lá, cinema aqui no Brasil, né, por exemplo. Que é uma coisa Sim. que, tipo assim, você não vai ter retorno porque não é uma coisa que é apreciada. Valorizada, É, então você imagina naquela época pegassem porque você gosta mesmo, né? Porque você quer ter o conhecimento. E eu acho isso muito legal, assim, eu sempre lembro do Crowley, essas pessoas assim que deliberadamente pegam assim e vão atrás, sabe, de coisas que não são convencionais, que não são apreciadas por muitas pessoas e que você não vai ter não é não é certeza que você vai ter um retorno tal de dinheiro, né? Mas você vai ter um retorno por você ter esses conhecimentos assim ocultos, né? Que eu acho bem mais interessante que qualquer outro conhecimento assim. não, é um luxo, né, fazer isso. Você pegar e poder sair via, porque a pessoa não trabalha, ela só estuda. Imagina que luxo isso, né, viver só estudando. E aí ela ainda sai viajando, e deviam ser, né, viagens super caras para a época, todo o jeito de se transportar e tudo mais. Eu acho um luxo, só que também tem, como você falou, foge do comum, foge do fútil. Poderiam ser pessoas fúteis que só querem pegar e gastar o dinheiro delas, tipo, por exemplo, Madame Blavatsky. O que as mulheres dessa época queriam? Um casamento, casar com um homem de boa família, sabe? Era só esses pensamentos, assim, não conseguiam sair além disso. E ela não, ela já tinha essa liberdade e ela fez o que ela quis da vida dela, né? O que é muito louco.
E a Blavatsky, ela direcionou o seu talento mediúnico para falar com parentes mortos das pessoas, para se comunicar, né? Agora com esses mestres ocultos aí que previa essa prática comum e tinha essa mania esotérica, né, do século XIX e XX de canalizar esses mestres aí e essas inteligências extraterrenas, digamos assim. É um artifício também usado, né? Como a gente até mencionou pelo Crowley, que também fazia essas mesmas práticas nessa época. E em 1884, os fenômenos de Blavatsky eles foram investigados pela cética da Sociedade de Pesquisa Psíquica, que a declarou como uma fraudulenta, gente. Então, assim, ela já tinha esse estigma em cima dela que talvez a obra dela não fosse tão clara assim, né, como ela falava. E também uma passagem pela Inglaterra, Blavatsky ela foi acusada de charlatanismo por um membro antigo da DIAR. Então, assim, ela já estava meio que o pessoal estava ali de olho nela, nas coisas que ela fazia, e também era comum essa questão de charlatanismo nessa época, porque a gente sabe que essa época vitoriana, assim, as pessoas elas estavam utilizando muito, né, de questões mediúnicas, rolava muito dessas mesas girantes, era moda na época. E Blavatsky, ela se mudou para a Inglaterra em 1887 e os seus 5 últimos anos de vida, eles foram dedicados, ela dedicou essa parte da vida dela para escrever um livro, A Doutrina Secreta, que foi lançado em 1888, e artigos, né, para o seu jornal, que chamava Lúcifer. Olha só, né, nome peculiar, que também foi criado naquele mesmo período. E também aqui ela criou a Esoteric Section, como um círculo interno dentro da Sociedade Teosófica. Então, assim, tinha a Sociedade Teosófica e dentro da Sociedade Teosófica ainda tinha esse círculo de alguns membros. Isso é bem comum em algumas ordens. Em 1891, Blavatsky acabou falecendo, mas a sua voz e a visão, elas foram um farol para os principais guias da Sociedade Teosófica por várias gerações seguintes. E a morte de Blavatsky, como muitos aspectos de sua vida, não escapou, né, das teorias de conspiração que rolavam. Alguns seguidores acreditavam que ela teria realizado a sua própria morte, gente, encenando um samadhi, que nada mais é que um estado de êxtase meditativo profundo para ascender a um plano superior de existência. Então rolava muito essa questão de meditação também. Outros especulavam que ela teria sido vítima de envenenamento por inimigos que queriam silenciá-la, o que também é comum, a gente viu isso com Rasputin. Em uma das principais colaborações da Sociedade Teosófica para o renascimento do ocultismo foram as suas profundas conexões, né, entre várias religiões e tradições ocultas do Oriente e do Ocidente. Em várias ocasiões, Blavatsky afirmou que todas essas escolas derivavam de uma única e mais antiga doutrina secreta, anterior às escolas de sabedorias gregas e hindus. Então era uma coisa bem antiga. E curiosamente, isso é verdade, gente. Embora a linhagem do europeu não fosse conhecida cientificamente naquela época, então ela já estava falando algo que ainda nem tinha sido descoberto. Então, assim, Blavatsky ela teria gostado disso, né? Uma vez que outro legado da Sociedade Teosófica no ocultismo foi uma tentativa de criar pontes entre as descobertas do método científico e os conhecimentos dessa tal sabedoria oculta. Então, assim, a gente vê muito desses segredos, tal, que ela acabou expondo de certa forma. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho muito curiosa é que tem algumas pessoas, assim, que eu acompanho o trabalho, alguns ocultistas, e, assim, acho que todos acabam falando dela em algum momento. Aí eu vejo, por exemplo, o Antônio Fagundes Filho ou o Marcelo Deldébio. Alguns desses escritores, eles falam que a obra dela é difícil, sabe, de ler. Para quem está iniciando nessa jornada, tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas que ela tá querendo dizer ali. Aí eu fico pensando nessa questão do plágio também, tipo, não é nada comprovado, mas antigamente devia ser bem mais fácil também fazer um plágio do que hoje em dia, né? Então, assim, ela tem essa questão de dúvidas em cima do trabalho dela, mas, assim, a gente não pode pegar e deixar de esquecer que ela também trouxe muita coisa nova e diferente pro Ocidente, né? Sim, eu na minha pesquisa eu me deparei muito com isso. Pessoas falando, né, que ela era uma charlatã e tal. Mas é
É complicado, assim, pra mim eu não. Eu acho. Vamos supor que ela fosse uma charlatã e tal. É, tem muitas coisas que ela trouxe, assim, que ela juntou, que ela estudou, ou que ela possa ter inventado, sei lá, como você queira colocar, mas que são coisas muito fascinantes, assim, sabe, pelo menos para mim, né? Eu acho que para outras pessoas também são. Ah, É, sim. que são muito legais, assim, de você pensar. Tem todo esse lance é, da ciência junto com essas coisas ocultas, que eu sempre paro e penso, assim, a ciência é muito coisa ocultista também, né? Se a gente É. ver, parar e pensar bem, assim, a gente vê cientistas de séculos atrás descobrindo coisas e você se colocar naquela época é uma bruxaria, né? Uma coisa assim que não é Sim. normal. Então, eu acho muito legal tudo isso, assim, sabe, que cerca a Madame Blavatsky, que se ela foi ou não, para mim assim não importa se ela plagiava, que como você comentou é uma coisa que seria mais fácil naquela época, mas para mim assim é muito legal, sabe, é muito fascinante. Então eu passo um pano aí nessa E parte. assim, ela tinha muito dinheiro, então assim, ela não precisava meio que ser charlatã para ganhar dinheiro. Porque ela tinha uma É. fonte ali já, sabe? Não, eu não sei. Então, realmente dá para se duvidar dessas questões. E eu acho que o que ela fez foi mais do que não fez, sabe? Então, acaba pesando realmente, tendo um peso maior. E entrando na relação da teosofia com o caminho da mão esquerda é altamente ambígua e de muitas formas antecipou as ambiguidades na carreira oculta de Crowley, que tinha 16 anos quando Blavatsky faleceu. Ela prontamente identificava suas ações com a Loja Branca ou a Grande Fraternidade Branca, que ocasionalmente comparava com a Loja Negra. Era também comum que declarasse ser parte da Fraternidade Branca ao mesmo tempo que muitas obras suas fazem referências bastante positivas a Satã. A sua revista publicada em seus últimos anos recebeu o nome de Lúcifer. O fato é que Blavatsky nomear sua revista de Lúcifer é uma indicação positiva de sua atitude para com essa figura nas tradições da humanidade. Lúcifer foi publicada na mesma época que ela escrevia a Doutrina Secreta, no ápice de seu conhecimento nos últimos anos de sua vida. Seu entendimento de Lúcifer Satã é claramente uma variação da interpretação oftagnóstica desses mitos. O nome genérico para várias seitas gnósticas cristãs. Quando se refere às tradições hebraicas, ela compara Jeová Elohim, que é o Deus judaico, né, como o demiurgo que criou o mundo e o aspecto físico do homem, e que é o verdadeiro Deus que pode libertar a humanidade, retomando seus aspectos divinos como Lúcifer Satã. Blavatsky não tinha medo em se expressar sua valorização daquilo que os teólogos cristãos ortodoxos chamavam de demônios, nem sua opinião que desvalorizava os ignorantes. Os demônios ela via como os aspectos mais verdadeiros, elevados e espirituais dos deuses. O Deus dos teólogos ortodoxos é para Blavatsky a fonte do verdadeiro mal, que é comparada com a força cega e antagonística da natureza, sua reação, oposição e contraste. Mas mesmo nisso ela pode ver que na realidade essas coisas podem ser más para alguns e boas para outros. Das doutrinas esotéricas como o hinduísmo, o budismo, ela parece ter absorvido o princípio que o bem
envolve um entendimento da dualidade e a necessidade de preservação, enquanto o mal é entendido como a destruição de um ou mais desses aspectos pelos outros. Ela ficava filosofando muito sobre essas questões, mas aí aqui a gente já se depara com essa questão de Lúcifer, né? Qual que era essa visão de Lúcifer? Aí a gente já vê essa pegada de ocultismo, e ela tinha essa linha mesmo de esquerda, só que ela tinha uma coisa mais, não era tão ritualística assim, sabe? Ela tinha esses estudos, tinha essa ideia de, né, de Lúcifer como um ser diferente, dos demônios como outros seres, tinha a ideia de demiurgo também. E demiurgo, eu acho muito interessante quando os gnósticos cristãos colocam, né, essa linha de demiurgo, que para eles, gente, é assim, é Deus, como a gente supõe hoje, vai, existe Deus. Para eles, Deus, na verdade, existe um Deus maior que o Deus, e esse Deus que a gente fala, né, nessa visão, ele seria um Deus mau, que ele não liga para a humanidade, que ele construiu, que ele fez a gente meio que ao seu bel prazer, para brincar com a gente. Então é um mundo de sofrimento porque ele brinca com a gente o tempo inteiro. Então, né, nessa ideia, Lúcifer viria para mostrar a luz para a gente da verdade, que na verdade esse Deus não é um Deus tão bom, que existe um outro Deus por trás, que ele não se intromete nessas relações, mas que esse Deus que criou o nosso mundo, como a gente conhece hoje, que, né, seria praticamente o Deus da visão cristã, ele seria um Deus ruim, um Deus mau, entendeu? Então ela acaba trazendo um pouco dessa visão também nesses ensinamentos dela, que acaba expandindo, né, essa ideia ocultista. Muitos ocultistas também têm essa ideia, tipo, eles veem Lúcifer como um ser de luz, que ele traz o conhecimento, sabe? Tem essas ideias. Então, ela trouxe uma outra visão, e é aquilo que você falou, ela não estava nem aí se iam falar que ela era luciferiana, porque eu acho que nem existia esse termo naquela época, né? Mas se ela era luciferiana, ou se ela falava, ela não se importava, sabe? Isso é muito corajoso. Tudo bem que as pessoas já não morriam mais em fogueiras, mas elas poderiam ser excluídas da sociedade, de certa forma. Mas ela fez o que ela queria fazer e deu certo. Eu acho muito legal, assim, quando apresenta, né? Umas pessoas apresentam, no caso dela, apresenta a sua forma de ver, a sua forma de... essa dualidade, né, que ela propõe pra gente parar e pensar e tal. Eu acho muito legal, assim. E naquela época devia ser bem mais difícil. Hoje já é difícil, imagine naquela época. E dela apresentar tudo isso e as pessoas ficarem... É porque eu acho engraçado, porque hoje em dia, se você, vamos supor, você coloca um vídeo na internet de alguém fazendo alguma festa, seja na Umbanda, em qualquer outra religião que não seja o cristianismo, todo mundo já pensa, ah não, é do diabo, né? É coisa ruim. E tudo fora, assim, vira diabo. E no caso ela apresenta, né, essa forma de pensar e tal, que o Lúcifer seria uma entidade que quer mostrar a gente outros caminhos, né, que não seja aquele do Deus e tal. E eu acho muito legal, assim, naquela época as pessoas, acho que não sei como mataram essa mulher, né? Porque Aí é que tá. Será que não mataram? Não sabemos, entendeu? sim. Existe uma especulação. E eu acho muito legal, sabe? Eu curto muito parar e pensar em todas essas dualidades, assim. Se Deus realmente é super bom como a gente pensa, como dizem na Bíblia, né, e tal. Eu não tenho religião nenhuma, não tenho grilo assim com outras religiões, então eu curto bastante parar e pensar sobre essas coisas assim, sabe? Mesmo que a gente tem aqui esse, o cristianismo cravado, né, na nossa mente, assim, mas eu gosto de sair dessa bolha assim e pensar, sabe?
Não, com certeza. Eu fico pensando, uma coisa que ela trouxe, quando eu era pequena, eu obviamente não conhecia ela, eu fui conhecer depois de adulta, mas a nossa avó era religiosa e ela ia pra igreja. E às vezes eu ia lá buscar ela, você acaba escutando uma coisa ou outra, vendo, né, o que eles fazem, o trabalho deles. Eles têm, né, a filosofia cristã deles, aí fica falando, dos anjos e céu, inferno, dessa dualidade. Só que era uma dúvida que eu sempre tinha, desde criança, eu ficava pensando, mas será, tipo, como é que é? Por que eles fazem isso? Qual que é a história por trás? Tinha as dúvidas que, sinceramente, muitas igrejas, muitas religiões acabam não te respondendo, porque nem eles sabem. Então, assim, é uma coisa que você não sabe, não existe uma verdade absoluta em cima disso. É a verdade deles, do que eles acreditam, né? E ela traz esse outro ponto de vista de uma visão, assim, de libertação, de certa forma, né? Principalmente por uma visão de época. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ela também trouxe essa questão da visão dos anjos caídos. A Blavatsky, ela via a humanidade, ou pelo menos uma parte dela, como a verdadeira encarnação da centelha divina. Na sua interpretação do conflito entre Satã e Jeová, ela diz que Satã, ele clamou e impôs o seu direito de uma vontade e julgamento independente do seu direito de livre agência e responsabilidade. E esta é, segundo ela, a verdadeira natureza dos anjos caídos. Um anjo caído é, portanto, segundo ela, um agatodaimon, que seria um bom espírito, em oposição a Jeová, né, e os seus anjos autônomos, obedientes, que são os catotaimons, que seriam maus espíritos. Ela expressava que os anjos caídos são uma criação mais antiga, eles possuem um livre-arbítrio e se rebelaram contra uma ordem natural de Jeová. Uma das ideias revolucionárias contidas na doutrina secreta é que o dom dessa centelha divina é o resultado da encarnação desses seres, né, desses anjos caídos, em corpos humanos, por meio da reprodução sexual. E algumas dessas ideias, elas foram mais tarde expandidas, né, por Adolf Joseph Lanz, em trabalhos como a Deusologia. Seja nas suas tradições hebraicas, onde ela interpretou o mito do Éden contido no Gênesis, ou no mito de Prometeus dos gregos também, que eles comparam, né, Prometeus com Lúcifer. Blavatsky, ela enxergava metáforas retratando a transformação desses anjos caídos nesses corpos físicos e assim inseminando a humanidade carnal com essa faísca divina. E Jeová, ou Zeus, né, também fazendo uma mitologia comparada, eles criaram a carne, sem a consciência ou mente. Mas o Lúcifer, o Prometeus, né, também nessa mitologia comparada, eles representam um intelecto infuso na humanidade. Então, assim, tem, igual a gente vê, né, na história da maçã, que aí come a maçã, o fruto da maçã, e eles acabam tendo conhecimento. E dessa maneira, o homem terreno é ou pode ser um ser divino também. E Blavatsky, ela deixa claro que a centelha divina é mais forte em algumas pessoas do que em outras. E ela diz ainda que uma certa parcela da humanidade, a faísca sagrada, está faltando. Então a humanidade, ela tem um mesmo sangue, mas não uma mesma essência. A porção da humanidade em que os anjos caídos encarnaram prefere o livre-arbítrio do que a escravidão passiva, a dor da autoconsciência individual do que a tortura de ser fútil e imbecil. Tudo isso se relaciona com aspectos essencialmente evolucionários dos ensinamentos esotéricos da teosofia. Então, que é muito interessante essa ideia, assim, a gente tem a ideia dos nefilins, né, que falam que os filhos de Deus, que seriam os anjos caídos, quando eles desceram, isso tem no livro de Enoque, eles desceram para a terra, né, eles foram expulsos do céu, e aqui eles se apaixonaram pelas mulheres, pelas filhas dos homens, e eles reproduziram com essas mulheres. Quando nascem os filhos são chamados de nefilins, que seriam os gigantes da sua época. Aí o que acontece? Aí a gente corta para a Bíblia, no Gênesis, que tem a história de Moisés. E é Moisés? É Noé. Eu sempre confundo os dois. Aí tem o Noé, porque Deus, ele já tá saco cheio da terra, tá povoada de nefilins, e ele resolve eliminar tudo. Só que nisso, quando ele vai eliminar os nefilins, ele vai eliminar famílias, ele vai eliminar crianças, ele vai eliminar todo mundo. Ele só deixou
a família de Noé. Então, assim, ela traz um pouco dessa concepção em uma outra visão, né? Que seria essa visão aí de que as pessoas, essas pessoas que têm um espírito mais livre, poderiam ter sim essa descendência desses tais anjos caídos, hein? É bem legal essa teoria, assim. É uma coisa, como eu já falei, né? Eu percebi que eu me repito muito. Mas é uma coisa, assim, fantástica, né? De você pensar, é muito interessante. Porque ao decorrer da nossa história, né? Tem várias pessoas que são, assim, né? Livres. No, que, vamos, por exemplo, a Madame Blavatsky. Ela, eu acho, eu lendo isso agora em 2024, eu acho uma coisa assim muito interessante de você falar abertamente, mas imagine no século XIX, em 1800 e bolinha lá. Você falar isso é uma coisa muito afrontosa para muitas pessoas. Então a gente, eu, né, no caso, eu acho assim muito legal essa parte dessas pessoas ter esse parentesco, sabe? Assim, que é uma coisa fascinante assim de se pensar. Então, eu curto bastante essa teoria. Pode ser que não seja verdade, mas só pela essa história assim que me pega bastante, sabe, dessas pessoas que tem um pensamento livre, né? Não tá nem aí porque as outras pessoas vão pensar e tal. Isso me ganha bastante, sabe? E é muito interessante porque se a gente parar para pensar, a gente tem esses livros antigos, que são mais antigos ainda que ela, assim, né, de séculos atrás. E o livro de Enoque, que ele fala sobre essa história dos anjos caídos. A gente, né, não são todos, né, mas a gente tem uma noção de que a Bíblia, ela são vários livros, né, que foram compilados ali e nem todos os livros que eram para entrar na Bíblia, como por exemplo o livro de Enoque, entraram, porque no livro de Enoque fala do sexo dos anjos, que os anjos eles sentiram atração sexual pelas mulheres, e nisso eles tiveram filhos. Isso para a igreja era a morte. Então no conselho ali de Nicéia, quando eles se juntaram para fazer, né, quais livros que iam entrar ou não, eles resolveram tirar essa parte para que a humanidade, porque as pessoas não tivessem esse conhecimento. Só que o livro foi encontrado depois, essa parte. E quando a gente vê na Bíblia, no Gênesis, aí eles já cortam para a parte de Noé, que teve o dilúvio e fez a arca e matou todo mundo e só sobrou a família de Noé. Só que aí depois você vê que quando eles saem da arca, tudo, eles vão. Acaba que tem pessoas ainda, nem todo mundo morreu. Então pode ser que também alguns nefilins não tenham morrido, até porque eram gigantes, eram, né, filhos de anjos caídos com mulheres, eram pessoas híbridas. Então, assim, pode ser, pode não ser, pode ser tudo uma história bem fantasiosa, né? Mas também é muito interessante. E ela trouxe essa mistura. E realmente é uma coisa que a gente pensa, caramba, e eu acho que a igreja devia odiar essa mulher nessa época. Acredito que sim também. E a retórica teosófica, especialmente dos anos seguintes à atuação de Blavatsky, foi certamente temperada com um certo gosto de magia negativa e via sinistra. Seja como for, está claro que Blavatsky, Lúcifer ou qualquer outro nome que seja, era seu deus e modelo de comportamento, e que a evolução para um estado imortal de existência iluminada pela independência era sua meta. Isso basta para que considerem ela uma verdadeira mestra do caminho da mão esquerda. O impacto da teosofia e da doutrina secreta criou ondas e ainda não mapeadas em todo o renascimento ocultista da época. Ideias teosóficas, ainda que por sua própria natureza se alterem, evoluam, degenerem, foram absorvidas em diversos graus, direta ou indiretamente, por várias escolas ocultistas da América e da Europa Central. Os trabalhos deixados por iniciados da Golden Dawn
mostram uma extensa compreensão das ideias teosóficas entre seus membros e, portanto, na própria carreira de Crowley. Seus textos continuaram sendo republicados no mundo todo e ajudaram a moldar o aspecto religioso do movimento dos hippies nos anos 60 e 70. Realmente ela marcou uma geração aí e depois dela as portas só se abriram, né? Ela não tem como, todas as ordens estudam ela e realmente ela fez uma diferença tremenda. Ela usou do conhecimento, do dinheiro dela, ela fez uma diferença nesse universo e é muito interessante colocar ela como uma mestra de linha de esquerda, porque não se falava, não tinha muito essa distinção, acredito eu, sabe? Nessa época a gente começou a separar isso mais de uns anos pra cá, mas ela já trouxe, né, esse lado obscuro de uma forma, digamos, até mais suave, mais estudiosa, sabe? Não tanto ligada àquela questão de, ai, Deus e diabo é o inferno, é isso, é aquilo outro. Não, ela traz uma concepção de realmente de conhecimento, de estudo, e ela tinha isso, né, à toa que ela colocou o nome do jornal dela de Lúcifer, né, e ela já, depois de uns anos, ela começou a ficar claramente aberta a essas ideias, e ela abriu a porta para outras pessoas também falarem, estudarem sobre isso, e seguirem também esse caminho de estudo, indo de um lugar para outro, né, tipo, ela foi para a Índia, ela foi para os Estados Unidos, acho que ela percorreu todos os continentes, né, então, assim, realmente era uma mulher impressionante. Eu fico imaginando, ela deve ter ido na África também, ela deve ter visto muitas coisas interessantes lá, sabe? E realmente, e o fato, você vê, o avô dela, ela já tinha uma linhagem meio assim, porque a família dela já tinha uma certa curiosidade. E eu acho interessante que tem uma ideia, dos alemães, dos russos, eles eram um pouco mais abertos para esse tipo de estudo mais sombrio, sabe? E ela, com o jeito dela, o conhecimento dela, as oportunidades que ela teve, ela trouxe isso para o mundo inteiro, numa época que você não imagina, sabe? E eu fico imaginando as rodas dela de conversa, porque fala que ela se reunia em casas, e ela tinha um grupo, assim, que era um grupo de nobres, que acompanhava ela nesses trabalhos dela. Ela devia ser uma mulher interessantíssima, né? E a aparência dela, a gente também não deixa a desejar, sabe? Depois vocês dão uma olhada na foto, mas ela era uma mulher bem interessante. E ela tem uma coisa que me chama muito a atenção, como me chamou a atenção no Rasputin, que são os olhos. Ela tem os olhos claros, assim, mas é de um claro tão profundo que você meio que fica hipnotizado olhando para ela, as fotos que tem dela, né? Ela tem essa coisa meio hipnotizante. Ela tem uns olhos muito claros, assim, claros num tom assim sobrenatural quase assim. Mas muito louco. Ela tem uma cara assim de uma pessoa que eu vou com a cara, sabe? Não é aquela pessoa que você olha assim, não quero nem chegar perto. Ela tem uma cara que me agrada, assim, sabe? Que eu gostaria de bater um papo. Então, mas eu vejo essa linha mais séria dela. Por exemplo, vamos já colocar ela na nossa mesa de bar. Você chamaria ela? Claro, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu adoraria trocar ideia com ela, mas eu acho que a ideia com ela seria séria. Tipo, ao contrário do Crowley, por exemplo. Eu acho que o Crowley ele ia ser mais fanfarrão, zoeira e tal. Apesar que o conhecimento absurdo que ele tinha, né? Acho que nos momentos que ele falava sério, o papo devia ser muito interessante. Mas ela parece que ela passa esse ar de mistério. Ela é mais misteriosa, ela é mais séria, ela é mais centrada, assim. E eu acho que ela é muito interessante. Agora, por exemplo, o Rasputin, eu não sei se eu gostaria de trocar muita ideia com ele. Eu acho que ele... E você vê, né? Ela claramente abriu essa questão da linha de esquerda, desses estudos mais obscuros, mas eu não sinto essa negatividade vindo dela. Agora, do Rasputin, eu já sentia. E olha que ele nem era tão aberto, assim, falando do ocultismo de mão esquerda. Ele não falava abertamente sobre isso. Embora, se olhasse para ele, você percebia que ele trabalhava com isso, sabe? Mas ela não é diferente. Eu acho que a época faz, eu não sei, eu acho que a pessoa mesmo, né, o ser quer falar assim mais abertamente, como ela falou, ainda mais ela sendo uma mulher, né, como a gente já comentou ao decorrer do episódio. Eu acho que ela era
era o destino dela, sabe? Ser desse jeito, assim, falar abertamente e tal. É uma coisa, assim, que me agrada bastante nela. E para você que está começando a estudar, que não conhece a obra dela ainda, vai atrás, tem muito livro dela em PDF, né? Porque já são livros antigos, então você acha gratuitamente na internet, em sebo, você acha barrodo também, tem o site Estande Virtual, que você pode colocar lá o nome do livro, você consegue achar todos os sebos, né, do país, gente, não é nem do ensaio, é país. Então, assim, você acha livro ali, tem várias obras dela, então eu recomendo que vocês leiam Easy Sem Véu, que é muito bom também, né? Tipo, vai atrás, que ela é muito interessante, embora realmente tenha uma certa dificuldade com a leitura dela, seja bem prolixa e às vezes até é difícil de entender, mas vale a pena. Tem a Doutrina Secreta também, que é uma obra que é super valorizada dela, e para quem tá entrando no hermetismo, nesses estudos, vai acabar se deparando com ela de uma forma ou outra. É uma das minhas queridinhas, eu acho que ela é uma mulher que representa muitas mulheres aí nessa questão, tipo, de força, de ser além do seu tempo, e eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que ela conseguiu o que ela queria, faleceu cedo até, ela não era tão velha assim, mas ela fez uma ótima obra e muito bem feita, sabe? E é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. E até a próxima. Gente, curte, compartilha, ajuda a gente a engajar aqui o nosso canal no YouTube, que vai ajudar muito. E é isso, se você tiver algum tema, alguma sugestão pra gente, pode comentar. E ficamos até a próxima. Tchau!